Estamos na Red seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Como passaram desde o último vídeo? Último vídeo, um pouquinho de notícias, mas o principal foi os meus poucos erros nos palpites para os prêmios individuais da NFL. Poucos zoando aí porque eu errei todos, não acertei um sequer. Então se eu tivesse feito apostas eu teria perdido todo o meu dinheiro. Nessas horas eu agradeço por não apostar. Mas porém, todavia, entretanto, hoje nós vamos falar de um assunto já retratando aí também off-season, que é justamente a contratação dos novos head coaches para os times que estavam sem ao final da temporada ou os que estavam com interinos no cargo ao final da temporada. Então vamos falar de um por um, lá do New England Patriots até o New Orleans Saints, que foi o último a contratar head coach. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, aproveita também, deixa seu comentário para eu entender qual é a sua visão sobre cada um desses técnicos contratados. Então, vamos embora para o vídeo, solta a vinheta. Vamos lá, galera, começando pelo New England Patriots, eles contrataram Mike Vrabel. Mike Vrabel, que é prata da casa. O Isaac, não, ele passou ainda por Tennessee Titans, eu sei, ele foi técnico em outro time por 5 anos, teve momentos excelentes com o time, com um quarterback de cunho duvidoso, que era o Tannehill, porém, todavia, entretanto, ele estava basicamente sem time há 1 ano, e ele é prata da casa porque ele foi jogador pelos Patriots, ele foi campeão pelos Patriots, era um linebacker que inclusive de vez em quando recebia bolas como wide receiver ou tight end, não sei, na red zone em momentos específicos, como uma arma-chave da franquia ali. Então ele tem uma história com o New England Patriots, conhece bem o padrão do New England Patriots, o padrão mais defensivo que ele cresceu vendo o Bill Belichick fazendo. Ele é dessa árvore do Bill Belichick, então ele entende o que a franquia quer, ele sabe o que a franquia precisa. Então eu creio que tenha sido uma das melhores contratações para esse ano de head coach. Como ele tem experiência no cargo, e foi uma boa experiência, com alguns deslizes já na parte final, mas muito por conta também das trocas desnecessárias que o seu general manager na época fez, a principal delas, a troca do A.J. Brown com os Eagles, eu entendo que foi sim uma das melhores, se não, vamos colocar aí a melhor contratação, aí fica um X gigantesco, porque nós vamos falar de uma outra contratação daqui a pouco, que talvez seja considerada a melhor. Mas você, torcedor dos Patriots, feliz com o Mike Vrabel? Será que o Drake May vai ter aí o time que merece sendo montado ao redor dele? Será que o novo general manager e o Vrabel vão fazer esse trabalho excelente, tal qual o Bill Belichick e Companhia Limitada fizeram em 18, 20 anos dentro da franquia? Eu quero saber a sua opinião, deixa nos comentários. Para ficar com aquela dúvida que eu deixei na minha opinião inicial sobre os Patriots, de quem foi o melhor técnico contratado, vem agora o melhor coordenador ofensivo da última temporada ou das últimas temporadas, que é o Ben Johnson do Chicago Bears, contratado pelo Chicago Bears, foi coordenador ofensivo de sucesso lá no Detroit Lions. Curioso que ele sai de um time da divisão para o outro, a NFC Norte, ou seja, ele vai para o time rival, o que gera controvérsias, né, por causa dessas rivalidades internas, mas ele fez um excelente trabalho pelos Lions. Ele conseguiu transformar um ataque que até então era motivo de piada, mesmo tendo o Stafford como quarterback nesse passado não tão distante, mesmo tendo o Megatron como um dos principais recebedores nesse passado não tão distante, ele conseguiu dar um upgrade tão gigantesco nos Lions que colocou ele nessa condição de assumir o cargo de head coach. Como muitos já falaram, ele foi um excelente coordenador ofensivo. Agora, ele vai ser um excelente administrador de vestiário, administrador de comissão técnica. Isso é o que nós temos que acompanhar esse ano para ver se esse desafio vai ser devidamente conquistado por esse técnico. Então, ele tem um time com ótimos jogadores, vou falar só 2 deles aqui, Romeo Dunze, wide receiver, e o seu quarterback, ambos secundanistas, aí o Caleb Williams. Então ele já tem uma estrutura mais bem preparada ali dentro. O que vai caber a ele é dar uma organizada na linha ofensiva que precisa muito, e trabalhar as jogadas de acordo com a necessidade ou de acordo com a qualidade de cada um dos seus jogadores, sem tentar forçar a barra
com algo que talvez ele não tenha num jogador, ou seja, tentar fazer o jogador ser bom de uma forma que talvez ele nunca será. Se ele souber usar as armas que tem, provavelmente o torcedor dos Bears terá um ano mais feliz em 2025. New York Jets, outro nome saindo do Detroit Lions, só que dessa vez mudando inclusive de conferência, é o Aaron Glenn, contratado pelos Jets, que depois de 2 anos fracos, com Aaron Rodgers como quarterback na franquia, tá certo que o primeiro ano dele ele teve a contusão no tendão de Aquiles, jogou apenas 4 snaps, então ele não teve culpa nenhuma na situação do time no ano inicial dele na franquia, mas no seu segundo ano, que ele praticamente jogou o ano inteiro, ele não teve bom relacionamento com Robert Saleh, muito por conta disso o Saleh foi mandado embora, o time não rendeu. Isaac, mas ele teve alguns bons momentos, sim, mas alguns bons momentos foram insuficientes, nem mesmo para conseguir uma campanha positiva, quanto menos para maiores possibilidades numa pós-temporada. Então, Aaron Rodgers não agradou, o técnico foi mandado embora, o general manager foi mandado embora, temos novas peças, Aaron Glenn está montando aí, ou já montou o seu coaching staff aí, e Aaron Rodgers não voltará esse ano. Então talvez tenhamos aí um Jets um pouco mais promissor, porque peças excelentes na defesa e no ataque eles têm. Quem mais eles trarão, ou de quem mais eles se desfarão, né? Quem mais vai sair do time, vai depender muito da análise que esse novo coaching staff vai fazer dos seus jogadores. Então, quem agora nessa off-season, quem sai e quem fica vai determinar quem vai ser trazido na free agency e também no draft, e como serão os treinos a partir dos primeiros camps após o draft. Então, imagino aí um ano talvez não tão glorioso, porque eu não vejo a mesma qualidade que o Ben Johnson tem, tá certo, são técnicos de áreas diferentes. Aaron Glenn é de área defensiva e foi uma defesa excelente que os Lions tiveram também nesses últimos 3 anos. Então, não vou duvidar que ele faça um trabalho bom enquanto técnico especialista em defesa, mas assim também como o Ben Johnson, né, o Aaron Glenn vai ter que se provar como um administrador geral ali dentro da franquia, administrando jogadores e comissão técnica. E aí o trabalho é outro, não é só coordenar uma defesa ou um ataque. Então, vamos esperar para ver o trabalho, mas a princípio é promissor e um promissor muito bom. Jacksonville Jaguars contratou Liam Cohen, hoje ex-coordenador ofensivo dos Buccaneers, mas que deu um certo trabalho para ser contratado, porque enquanto o Trent Baalke estava como general manager na franquia de Jacksonville, ele se negou a sair dos Buccaneers e estava até basicamente apalavrado com os Buccaneers para aceitar uma renovação contratual para se tornar o coordenador mais bem pago da NFL. Porém, antes de assinar tudo, Trent Baalke foi mandado embora. Esqueci o nome do dono dos Jaguars, o árabe lá. Ele entrou em contato com o Cohen, refez a sua oferta. O Cohen deu migué, foi lá para Jacksonville e assinou o contrato e ainda lançou seu Duval, que virou piada em toda a liga. Duval! Ou em todo lugar onde a NFL tem seus fãs. Porém, todavia, entretanto, é um cara de renome, pelo menos, não sei se de longo prazo, mas de curto prazo de renome, que conseguiu aí fazer Geno Smith jogar muito bem, conseguiu fazer o ataque do Buccaneers render muito bem, principalmente o ataque terrestre, coisa que não aconteceu no ano anterior, aconteceu nesse ano. Tá certo que Buck Irving foi um achado gigantesco e ele fez esse ataque terrestre funcionar muito bem, facilitando a vida do ataque aéreo, que mesmo com contusões conseguiu se manter relevante durante a temporada. Foi para os playoffs, não venceu, mas ainda assim jogou relativamente bem. Tá certo que acabou tomando um sacode dos Commanders, mas nem foi aquela surra gigantesca e foi um jogo interessante de se assistir. Torcedor dos Buccaneers, gostou da contratação do Liam Cohen? Será que ele vai... Dos Buccaneers, vai? Torcedor do Jacksonville Jaguars, gostaram da contratação do Liam Cohen? Você acha que ele, como head coach, vai ser muito mais animador do que o Duval que ele lançou na entrevista de contratação dele? Deixa aqui nos comentários. Las Vegas Raiders tem uma renovação. Por que eu coloquei renovação entre aspas? Porque eles contrataram Pete Carroll, o técnico, o head coach mais velho da NFL.
ele tem seus 74 anos. Pô, se é renovação, por que trouxeram o Pete Carroll? Vamos lá. Primeiro, eles são uma bagunça generalizada, ou pelo menos eram uma bagunça generalizada em relação à administração. O dono do time, o dono majoritário lá, pelo amor de Deus, ele não sabe escolher jogador, ele não sabe escolher general manager, ele não sabe escolher técnico. Ele é péssimo fazendo isso. E aí, depois que aceitaram o Tom Brady como sócio minoritário, era óbvio que ele ia ficar apenas como um pequeno participante nessa sociedade. Ele passou a ter voz ativa. Ele foi permitido ter voz ativa para a contratação e ele escolheu o Pete Carroll. Muito por conta do contexto de tudo que Pete Carroll já vivenciou dentro da NFL e também do college football. O fato de, mesmo com 74 anos, eles serem uma energia positiva para dentro do vestiário e ele saber controlar vestiários. Então isso é importante e vai ser muito importante em Las Vegas. Além disso, ele provavelmente vai ser uma espécie de organizador da casa. Sabe aquele cara que compra a casa só para reformar e vender de novo? Então provavelmente esse vai ser o papel de Pete Carroll. Ajeitar a casa, quando estiver ajeitada, aí ele aposenta de vez, ou ele passa para uma outra função dentro da franquia, se assim acontecer, se for a opção, e contrata um técnico promissor mais novo, para que aí faça assim um projeto de longo prazo, já com a casa devidamente organizada. Não sabemos como vai ser essa free agency e também o draft dos Raiders, com essa mudança de mentalidade que começou lá de cima, que vai passando para baixo agora, o que pode organizar bem a casa. Talvez tenhamos um draft muito mais promissor dentro da liga, ou até mesmo uma free agency da liga, não, dentro do time. Até mesmo a free agency mais organizada, mais bem elaborada e mais bem contratada aí com seus jogadores que vão ser trazidos para a franquia e com as possíveis dispensas também, sabendo quem dispensar e quem renovar. Pelo menos é isso que o torcedor de Las Vegas espera. Diga aqui nos comentários, fã do Las Vegas Raiders, você achou que foi uma contratação boa de Pete Carroll para o Las Vegas Raiders? Eu creio que sim. Talvez eu tivesse ido atrás, por exemplo, de um Kellen Moore, só que ia demorar demais, visto que ele foi para o Super Bowl. Então, por conta de concorrências de dois times aí que seriam muito mal administrados, que seria o Raiders e também o Saints, para onde foi o Kellen Moore, eles até contrataram bem. Eu acho que foi uma contratação boa, bem relevante para a franquia lá de Nevada. E agora vamos falar do Dallas Cowboys, e esse sim continua sendo um time que, mesmo com qualidade dentro do campo, continua fazendo suas cacas gigantescas. Já que Jerry Jones, que é dono e general manager do time, e que, vamos lá, o filho dele deveria dar um jeito de tirar ele do comando do time e passar ele a comandar o time para ver se essa situação atual do Dallas Cowboys muda de vez. Mas, enquanto o Jerry Jones estiver lá, pelo menos risada os rivais vão dar. Por quê? Em vez de ele ir atrás de um nome mais promissor para o cargo, como era o caso de Kellen Moore, que já passou por lá como coordenador ofensivo, foi jogador lá, ele oficializou Brian Schottenheimer como o head coach da franquia. Pois é, mas o ataque foi bem, mesmo sem o Dak Prescott lá durante a temporada regular. Protocolo Ron Rivera, diria o Dave Chiodini. Por que protocolo Ron Rivera? Eles começaram a vencer quando não precisava mais vencer. E aí perderam posições que poderiam ser mais relevantes dentro do draft e contrataram um cara que talvez não seja lá grande coisa como head coach. Por que Jerry Jones talvez tenha contratado o Schottenheimer como head coach? Porque vai ser alguém fácil, de rédea curta, para manter ali no gosto do dono do time. Se ele contrata ali, vamos lá, imagina que o Bill Belichick não tivesse ido para North Carolina como head coach lá do programa universitário e tivesse sido contratado pelos Cowboys. Você acha que ele ia aceitar os mandos e desmandos do Jerry Jones? Ia dar atrito, ia dar treta, não ia funcionar. Ele vai trazer alguém que esteja disposto a aguentá-lo como dono e como general manager e as escolhas que ele fizer. Se questionar demais, ele dá um jeito de ser mandado embora. Mas, porém, todavia, vai manter aí a comissão técnica em rédea curta. Jerry Jones está sendo um péssimo, mas um péssimo dono. Dono talvez nem tanto, porque ele ainda paga bem seus jogadores, tá certo que ele faz alguns contratos bem questionáveis para alguns jogadores, mas, porém, todavia, ele ainda mantém relevante a franquia de Dallas como time
da América. Mas ele é um péssimo general manager e está afundando a franquia há mais de 20 anos, sem nunca ter chegado ao final de conferência desde a última vez que foi ao Super Bowl, que foi em 95. Então Jerry Jones tem que rever seus conceitos e entender que ele não serve mais para comandar essa franquia. Torcedor do Dallas Cowboys, o que você espera esse ano no seu time? Diga aqui nos comentários. E por último, mas não menos importante por causa disso, o New Orleans Saints, o último time a contratar um head coach, o que já está ficando preocupante mais pelo fato de Kellen Moore ter ido ao Super Bowl com o Philadelphia Eagles e ter vencido o Super Bowl, torna essa uma das melhores contratações nos últimos anos, ainda mais levando-se em consideração que o Saints é uma franquia extremamente bagunçada financeiramente falando. Eles são ano após ano, nos últimos 8, 10 anos, nem fiz a conta, mas na última década, ele tem sido o time que nunca consegue terminar um ano, sendo no ano seguinte o time com o cap space tranquilo. O espaço de salário dentro do time está sempre bagunçado, sempre devendo mais de 60 milhões todo santo ano. Aí eles têm que fazer mudanças na estrutura de contrato de jogadores que eles querem manter, jogadores que já estão velhos, ou seja, que não rendem como rendia 5, 6, 7 anos atrás. E esses contratos vão virando void years, que são aquele dinheiro que vai sendo pago mesmo quando o jogador ou aposenta, ou muda de time, ou é dispensado. Eles vão fazer colocando no rotativo o cartão de crédito. Eles colocam no rotativo e essa dívida vai acumulando e virando uma bola de neve gigantesca. Agora imaginem todo técnico que possa chegar ali para tentar resolver o problema do time dentro de campo e não consegue fazer porque o time não consegue bons contratos. Quando consegue um contrato que derruba lá para baixo o cap da franquia. E no ano seguinte você não consegue bons movimentos porque você não tem espaço no teto salarial para fazer esses movimentos. E aí você vai mantendo jogadores velhos com contratos questionáveis por conta dessa situação. Esse é o New Orleans Saints. O Kellen Moore tem a chance de mudar um pouco o patamar de pensamento desse time. Agora, o General Manager vai colaborar para isso? Jogadores serão dispensados para que isso passe a ser mudado, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, porque muitos void years são para muitos anos daqui para frente? Vamos aguardar e ver, mas Kellen Moore foi um acerto gigantesco, um acerto que sinceramente eu achei que não aconteceria ali ainda no final da temporada regular, por tudo o que acontecia com as entrevistas que eram feitas com os técnicos. Eu tava achando que a franquia ia acabar ficando tipo com o Ron Rivera da vida, ou com o Dave McCarthy, que talvez entre os dois talvez seja o menos pior, mas ainda assim não é a solução para o time. Mas porém, todavia, entretanto, como o McCarthy ele disse que vai tirar esse ano, deixar de lado para ver possíveis ofertas de emprego no ano que vem, então talvez isso tenha levado o Saints a esperar mais um pouquinho para ver se conseguiu o Kellen Moore e conseguiram. Então foi um tiro no escuro que acabou acertando no lugar certo. Bem, aparentemente no lugar certo, como disse, ótimo coordenador ofensivo, mas aí entre coordenador ofensivo e head coach é um patamar bem diferente. Entre você comandar uma parte do time e você comandar um time inteiro e todo um coach staff é outra coisa bem diferente. Aí cabe ao torcedor ter paciência e esperar para ver o que vai acontecer, tanto nessa off-season quanto na pré-temporada e na temporada regular, e não mandar embora talvez no primeiro ano, caso o primeiro ano não seja bom. Ter paciência para pelo menos mais um ano, porque se houver evolução, ele consegue talvez trazer novos rumos para a franquia. Diga aqui, torcedor do Saints, você concorda com essa contratação? Feliz pra caramba com o Kellen Moore? Se eu fosse torcedor do Saints e estivesse precisando de um técnico bom, eu estaria mais do que feliz. Talvez não tão esperançoso pela situação interna do time, mas feliz por ter trazido um técnico que pode mudar um pouco essa cultura interna, ok? Então, os mais bem cotados a se tornarem bons head coaches nesse ano aqui, aliás, nesse período de novas contratações, Ben Johnson, Aaron Glenn, Mike Vrabel, Liam Cohen, ok? Lógico, desses aí, quem já foi head coach, Mike Vrabel. Então ele está, vamos dizer assim, à frente de todos, porque ele já tem a experiência. Os outros, como novatos no cargo, eu acho que Ben Johnson e o Aaron Glenn, eu vou deixar empate até com
o Liam Cohen, porque tem também aí o Kellen Moore, mas a situação do time do Saints é um pouco mais complicada. O Liam Cohen também está num time que é um pouco mais complicado administrativamente, mas trocou de general manager, isso pode ser um adendo. Então, de todos aí que já tem uma certa estabilidade dentro da franquia, eu vou colocar aí o Ben Johnson e o Aaron Glenn como possíveis melhores técnicos novos nessa temporada de 2025. Possíveis porque é a primeira vez deles no cargo. Diga aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Quem será o melhor head coach contratado esse ano para vocês? Eu quero ouvir vocês aqui nos comentários. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e deixado seu like. Também se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e considera ser um inscrito aqui do canal. Ajuda bastante os números aqui do YouTube e me ajuda bastante também. A gente vai se embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!